Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Despedida de Bruno Drummond. Ai, ai, digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai, ai. Pois bem, estamos aqui começando mais um Quadrinho ao Quadrado, podcast de quadrinhos nacionais do site Ao Quadrado, muitos quase nessa abertura. Eu sou o Estranho, aqui sempre acompanhado por... O judeu ateu estranho. Estamos aqui sim, mais uma vez para falar de quadrinho nacional. Temos uma vasta gama de quadrinhos que já comentamos aqui. Estamos fazendo mais um programa, seguindo adiante com o Quadrinho ao Quadrado. Talvez, não sei, um dos podcasts de quadrinhos. Um único quadrinho de podcast nacional. E se tiver mais de um, provavelmente é o mais longevo. Tô jogando aqui que eu acho que nenhum deve falar de quadrinho nacional especificamente. Não me lembro de nenhum. Tentei achar. Uma boa pergunta. Se tem. Eu duvido, talvez, que tenha podcast. YouTube tem uma galera aí, né? Mas eu duvido que alguém tenha mais de 45 episódios, tipo, individuais de quadrinhos nacionais. Eu duvido. Eu duvido. Também tenho minhas dúvidas. Mas, pois bem, estamos aqui para falar de quadrinho nacional novamente. O nosso padrão no Quadrinho ao Quadrado é falar sempre uma primeira parte aqui de forma mais ampla da história, sem dar muitos detalhes da trama, que é para quem não leu poder se familiarizar com a história e decidir se tem interesse ou não. E aí uma segunda parte com spoilers, que aí é para quem leu, pra gente finalizar e falar tudo que a gente quer sobre a obra. Perfeito. E desta vez como eu falei na abertura, Bruno Drummond, o quadrinho dele Despedida, que foi financiado pelo Catarse, que o meu nome deve estar na lista. Tem seu nome, eu fui pesquisar, sim. Tô aqui na lista. Esse quadrinho, ele eventualmente, acho que ele ganhou o Jabuti, não foi? Exato. Ele ganhou ou foi indicado? Boa pergunta. Não, quem ganhou foi outro. Foi o Departamento de Crimes Metalinguísticos, mas ele foi indicado. Ok. Eu sei que ele foi indicado porque a versão que eu comprei já veio até com um adesivo aqui. Jabuti 2021. Pra dar uma valorizada, né? Livro finalista. Tô vendo aqui, ó. Ele foi indicado junto com Jeremias Alba, CWB, Ritos de Passagem e Meta. Departamento de Crimes Metalinguísticos, que foi quem ganhou. Mas isso aí, foi indicado o HQ Mix também, estão bastante conceituado nesse último ano, esse quadrinho de Bruno Drummond. E eu pergunto pra você, Judeu, sobre o que é Despedida? Despedida, uma das primeiras páginas, uma pequena prosa que eu acho que resume perfeitamente o gibi, então eu vou ler ela por completa, ok? Uhum. Silvia está se despedindo da vida de solteira. Ela vai se casar. Edgar está se despedindo da vida. Ele quer se matar. O encontro dos dois pode mudar isso ou não. Então, é isso. Perfeito. Resumiu perfeitamente o gibi. Essa mulher que tá numa despedida de solteira, ela encontra a Silvia, né? Ela encontra o Edgar quase se matando no banheiro ali, né? Uhum. E aí ela convida ele pra despedida de solteira e o quadrinho vai ser meio que essa aventura deles durante essa noite. Tem essa interação dos dois, ele completamente apático e pronto realmente pra se matar na primeira oportunidade que tiver, e ela tentando fugir desse evento, né, que ela ainda tá meio confusa quanto à existência desse evento e do que ela tá fazendo. Nem nessa... Bom, a gente pode já até comentando, nem necessariamente ao sei lá, ao casamento, as incertezas delas são até um pouquinho mais profundas, né? Uhum. Ela não tem medo, sei lá, da despedida de solteira, ela tem medo da eternidade que representa um casamento, talvez. É bem interessante, eu achei. Bem, vamos já falar dos personagens, mas acho que antes eu queria passar por alguns pontos sobre o quadrinho mesmo em si, porque eu gosto... O Bruno Drummond, ele fez cartoon, né, por muito tempo, pelo que eu vi aqui na biografiazinha dele, que tem no Catarse quando eu apoiei. Ele fez aquele Gente Fina, que eram algumas tirinhas que ele publicou há muito tempo, e inclusive vem um compiladinho junto, pelo menos no Catarse veio junto, não sei se na versão que você comprou veio junto também. Não. Mas ele tem algumas tirinhas a mais aí que eu não sou muito fã, honestamente, não gostei muito, achei meio óbvias. Ok. Mas, Despedida, eu sinto, eu não sei se você tem essa mesma sensação, Judeu, ele tem esse ar meio, um tiquinho de cartoon, no sentido de que cada página é meio que uma própria estética, né? Ele tenta brincar com uma forma de representar naquela página o que está acontecendo. Então, às vezes é um monte de quadro comprido, às vezes é uns quadros em pé, às vezes são vários pequenos quadrinhos.
Às vezes é quadrinho normal mesmo, tem uma vez ou outra que é tipo 9 quadrinhos sem borda, e outra vez que é só um quadro grande e muita luz e sol, sabe? Tipo, é bem, cada página é uma ideia. Eu concordo, sim. Na arte, especificamente, nem tanto. Acabou se fazendo umas experiências bem interessantes para mim, no final das contas. Eu quero comentar sobre isso. Mas, definitivamente, eu sinto o ritmo de uma tira mesmo. Uma tira de jornal mesmo, em despedida, sabe? A maioria das páginas tem o ritmo de piada, sabe? De 3 ou 4 páginas, sabe? Os diálogos, principalmente, né? Tipo, todo diálogo alguém fala uma coisa, alguém responde e a punchline, né? Quase todo diálogo termina numa punchline, é impressionante, né? Sim. Eu definitivamente senti esse ritmo e até na própria quadrinização, vários são tipo 3 ou 4 tiras que justamente tipo, tem esse ritmo de piada, então, Mas a arte em específico acaba meio que dando mais gravitas, por assim dizer, mais peso, né, pra história que ele tá tentando contar. Não é só um monte de piadas seguidas uma da outra. Ele dá mais peso e torna interessante, né? Essas passagens não torna muito repetitivo ou mesmo formulaico, né? Porque ele tem um jogo muito interessante de preto e branco, né? Que brinca com luz e sombra, mas às vezes nem é só luz e sombra, às vezes é só um contorno, é só um contraste mesmo. Então tem um preto bem, às vezes um fundo que é um preto bem intenso, às vezes o personagem é um preto bem intenso no fundo branco, às vezes é normal com um contorno, às vezes o personagem é só o contorno. Cada quadro vai variando bastante disso, né? Tem infinitas dessas variações, sim, eu gosto bastante. E principalmente meio que a dinâmica entre a Sylvia e o... que eu já esqueci o nome e o Edgar, sabe? Vira e mexe, ele tá atrás de uma porta preta, sabe? E ela tá no fundo branco, e aí tem essa dinâmica entre os dois. Eu sempre gostei quando se fez isso. Ela na piscina, por exemplo, é uma cena excelente ali, né? Que ela tá só apoiada no quadro preto e ele tá todo no branco. Eu gosto bastante dessas várias dinâmicas entre as sombras que ele foi fazendo, assim. Nem entre as sombras, né? Meio que só a existência. Tipo, o fato de estar se passando na noite, né? Tipo, eles têm esse vai e volta com o fundo preto e o fundo branco. Isso, e dando realmente esse enfoque pra ele no fundo preto na maioria das vezes, né? Não é sempre, mas acontece bastante e dá esse ar de que ele sempre tá na escuridão e ela tá ali na parte mais clara, mais ou menos, mas eles trocam com muita frequência, é bem interessante. Não sei o quanto de intenção nessa mensagem tem, mas passa um sentimento interessante disso mesmo, né? Passa. Eu não tentei analisar muito a fundo, sabe? Será que nesse momento ele quis dizer que ele que tava, tipo, iluminando o caminho dela e naquele outro momento era o oposto? Será que, tipo, na piscina quer dizer que ela tá metade querendo... Não, eu não parei pra pensar em nada disso. Talvez tenha. Se alguém quiser ler e tentar sacar se tem ou não, boa sorte. Tipo, o próprio Gibi não me convenceu bastante pra eu tentar procurar isso. Eu acho que ele funciona mais esteticamente do que como um grande plano, né? Tipo, a longo prazo, né? Não, ele super planejou cada cor. Eu acho que não. Acho que foi bem na escolha estética que funcionava melhor pra aquela cena e que acabava dando essa sensação, né? Mais do que um grande planejamento de, não, ele vai ter X páginas escuras e X páginas claras, não. Um outro aspecto da arte que eu gostei bastante foi meio que o design de personagens e o design no geral, na verdade. Ele me remeteu um pouquinho a Asterios Polyp, eu não sei se você já leu. Não li porque saiu de catálogo e não volta de jeito nenhum. Nossa. Você não acha pra comprar. Bom, é que sei lá, também hoje em dia eu sinto qualquer gibi que, sei lá, tenta passar alguma mensagem pelo design de personagens, eu acho que me lembra Asterios Polyp, talvez. Mas uma página específica é a primeira vez que eles chegam na despedida de solteira, e aí, tipo, todas as mulheres ali estão com aquela simetria de rosto, né? Aquela simetria de posição. É tudo elegante e perfeito. E quadrado. Tipo, todos os personagens que a gente viu até agora eram todos assimétricos, né? Tipo, eram todos meio que bizarros e com várias curvas no corpo. E aí a gente chega, rush,
É uma contraposição entre os designs que é bem gritante. Eu gostei disso. Tem bastante disso também. E os character designs são bem marcantes, né? Você vê o personagem, você vê quem que é ele, né? Bem claro, mesmo que você não saiba nomes, né? Tipo, o grupo de amigos ali, eles estão sempre na mesma posição, mas você sabe a dinâmica deles, né? Cada um ali naquela dinâmica. Sim. Mas é bem interessante mesmo. E a comédia também, no geral, se a gente tá falando no geral ainda, a comédia desse gibi é certeira. Eu amei ela. Eu amei. Uhum. Eu amei toda a piada, eu amei as piadas repetidas. Algumas talvez, sei lá, alguns dos diálogos talvez eram mais, eu não sei. Mais óbvios, talvez? Óbvios, quase beirando a paródia do estilo que o autor tava procurando alcançar, sabe? Uhum. Tem um quê meio banter, não é nem tarantinesco, é quase, desculpa autor, mas é quase Marvel, sabe? Tipo, esse banter constante, sabe? De tentar tirar a seriedade de tudo o tempo todo, sabe? O que talvez seja parte da mensagem, né? Que ele tá tentando buscar com isso, que é uma situação absurda e que gera, voluntária ou involuntariamente, esses momentos de comédia, de que às vezes os personagens eles não estão buscando, né, a comédia, mas eles resultam nisso, como sei lá, uma hora que passa um garçom que tem uma fala completamente de maluco, ou a dona da festa que também é completamente maluca. Todo mundo é meio completamente maluco nessa história. A piada do stripper, eu amei. E eu amei a conclusão dela, foi maravilhosa, sabe? Toda vez que repetia, eu tava maravilhoso. E aí quando chegou no clímax dela, né? Finalmente a arma atirou, né? Maravilhoso. Serviu pra alguma coisa realmente, né? Mas eu acho que funciona nesse timing cômico e ele tem um pouquinho de piada, mas ele não chega a ser, né, um quadrinho de humor, eu acho, né? Eu acho que ele contém humor, mas ele transita bastante, né, nessa... Eu não diria que é uma melancolia, porque ele não passa esse exato sentimento, né? Mas ele passa essa coisa de... esse desânimo, de alguma forma, né? Dessa situação desses dois personagens que eles não estão nem um pouco... Não querem nem um pouco saber do dia de amanhã, sabe? Tipo, eles estão muito... É isso aqui, né? Sabe? É bem desanimado, é bem, sei lá, entregue. Não chega a ser melancólico porque eles não estão tristes por isso. Eles estão apenas aceitando que é um momento de despedida, como diz o próprio nome do quadrinho. E eles só estão lidando com uma mistura de cansaço, com uma mistura de tristeza, e que aí acaba resultando também em piadas eventualmente, mas eu acho que ele transita legal nesses sentimentos. Ele é uma tragédia mesmo, no final das contas, sabe? Até no sentido meio clássico da palavra, de tipo, se a mescla entre o drama e a comédia é a tragédia, né? São as duas máscaras. É bem isso, né? E como toda boa tragédia, bom, eu não quero dar spoiler, mas tipo, termina em esperança, né? Em algum nível, no final das contas. Termina super abertamente, eu não vou falar mais do que isso do final por enquanto. Mas ele é uma tragédia no final das contas, sabe? Nenhum dos personagens é feliz em nenhum momento, sabe? Eu acho que ele toca bem nessa meio que vaga tristeza, meio que do mundo urbano, sabe? Principalmente, eu acho, sabe? Meio que só da existência de viver nesse estilo. Ao mesmo tempo que ele, obviamente, tem um certo desprezo, né? Por essa elite econômica mesmo, sabe? Do sul do Rio de Janeiro, né? Até parodia, até um pouco, zoa um pouco, né? Essa própria composição. Bastante. Mas é curioso, porque você falou tristeza, e eu falei também, e eu fico, tipo, eu não sei qual é exatamente o sentimento, porque eu não sei se é tristeza também. Eu falei essa palavra, mas ele é um caso diferente onde ele tá, o espectro que ele tá transitando, que eu não consigo apontar exatamente. A gente já leu muita história agridoce aqui, melancólica, que é triste mesmo, né? Que é voltado pro drama mais pesado. E aqui ele não esquece que ele tá lidando com esse assunto pesado de um cara suicida. E ele não faz... Ele faz piada com o cara suicida, mas ele não torna só piada o cara suicida. Ele justamente isso que você comentou da tragédia, né? De ser a mistura do drama com a comédia. Ele faz essa mistura e ele resulta num sentimento que eu não sei que sentimento é esse. É um sentimento muito específico. E eu acho que isso é tão interessante de que você não tá triste pelo destino que o Edgar tá buscando ou que a Silvia tá tentando evitar. Você não fica triste ou receoso, você só acompanha, né? Meio que até apático um pouco, tal qual o Edgar
tá apático com essa noite dele. É bem diferente, né? Você tem razão, e apático é uma excelente palavra pra mim, sim. Porque ele evoca esse meio que sentimento de desistência pra tudo no geral. Ele apresenta nesse quadrinho essas duas situações e não dá resposta nenhuma pra nada, sabe? Tem uma frase ali no final do quadrinho que meio que revela um pouquinho da filosofia de por que continuar e, tipo, não convence nem um pouco, sabe? Tipo, é realmente só aquilo mesmo, né? E até no sentido literal do que aquilo significa, mas você acaba se sentindo meio apático no geral, apesar de, é claro, ter a empatia completa com aqueles personagens, né? Você se sente apático por causa da empatia, né? Tipo, porque você se vê muito bem no lugar daqueles personagens, você se vê naquela posição, se sentindo tão, foda-se tudo, então, sabe? Que nem eles se sentem, né? Que nada importa, né? As coisas acontecem e não importa que aconteçam essas coisas, nada importa no final, sabe? E ele tá caminhando pro fim da vida, ela tá caminhando pro fim da vida que ela gostava, pra um futuro incerto, e eles estão totalmente, foda-se, qualquer interação, qualquer pessoa que eu tô interagindo aqui, eu não vou dar atenção, ou eu vou tratar mal, no caso mais dela, tratar mal, no caso dele mais de... Ele nem interage, na verdade, né? Ele existe, ele tá existindo ali naquela história. E funciona de uma forma bem, bem interessante essa leitura. E aí, quando vem essas subidas e descidas de humor, ele transita legal, faz um mix desses sentimentos que faz a leitura ser bem agradável. Você não sabe exatamente o que tá vindo. Você não sabe se ele tá tentando transformar tudo em piada ou se ele tá tentando concluir aquilo. Porque ele não brinca. É o que eu comentei. Ele faz piada com o fato do Edgar ser suicida, né? Em uma hora lá eles estão numa festa e aí a Silvia pede pros amigos dela ficarem de olho no Edgar, e aí o Edgar só sai. Ele fala assim, eu acho que ele foi pra janela. E ela fala, vocês deixaram um suicida ir pra janela. Uhum. E ele tá brincando com isso, realmente, mas ele também não trata como cômica essa decisão dele, não trata como besta. Tipo, ele nunca abandona esse sentimento e ele quer realmente se matar, sabe? A história não deixa ele esquecer disso. Não deixa ele esquecer disso, não, de forma alguma. Isso seja, talvez eu analisando um pouquinho demais, mas eu definitivamente saí pensando que talvez meio que a falta de comunicação é um dos pontos desse quadrinho, talvez. Tipo, pra mim, toda hora tem alguma cena em que, tipo, ninguém se fala, basicamente, sabe? Sim. Muito do quadrinho é a Silvia falando e o Edgar só... Ele não tá escutando, sabe? Sim, ele tá ali só. Ele tá ali só. E, tipo, e toda vez que ele fala, ninguém dá uma foda também. Uma das minhas cenas favoritas é eles estão ali no carro, ele não fala nada. E aí, finalmente, eu queria um hambúrguer. E eles não vão pegar o hambúrguer. É muito triste que eles não vão pegar o hambúrguer. O cara fala, ok, você quer saber o meu último desejo? Tipo, o cara pediu a última refeição dele ali e ele não recebeu. Ele não ganhou o hambúrguer, ele sabe? Pois é. Tem realmente bastante disso de comunicação, de que parece que tem um monte de coisas não ditas e o que é dito não importa. Tipo, parece que todas as frases são meio que... Não importa o que tá sendo dito, sabe? É totalmente irrelevante. Quando ele interage com o garçom, quando eles estão falando com a mulher rica, quando até eles mesmos estão conversando, a Silvia tá soltando tudo da vida dela e o Edgar foda-se, tipo, nada importa. Porque quando você tá nesse momento da vida em que eles estão, nada importa realmente, né? E aí fica interessante essa leitura de que nada importa e eu tô lendo aqui Esse nada importa. Esse nada importa, exato. O que, sei lá, talvez, a gente tá elogiando aqui bastante, mas eu tenho talvez uma crítica no final das contas é que realmente eu gostei muito do sentimento que me evocou também, sabe? Tipo, eu terminei de ler, tipo, é tão... Que nem você falou, um sentimento meio desconhecido, sabe? Eu terminei meio, que é isso, né? Mas quando mais eu paro pra pensar, eu não sei se eu consigo tirar tanta coisa dele ali, além do que ele me fez sentir. Ele me fez sentir coisas, eu concordo. Mas, tipo, quando eu tento arranhar um pouquinho mais, ele não... Tipo, ele realmente não parece ter muito além pra dizer, além realmente da desistência do negócio mesmo, sabe? Ele não tá buscando concluir nada, né? Ele não traz uma conclusão pra essa jornada e deixa bem aberto, como você comentou, né? Deixa um quê esperançoso, mas a gente não sabe também, não dá pra ter certeza. E eu acho que essa que talvez seja
resquício dessa estrutura de cartoon, né, do autor, de que contou essa jornada, e é isso, né? Meio que cada momento tinha sua importância naquele momento, mas pro grande arco não sei se tem um grande arco, na verdade, né? É só um retrato de uma noite que a gente viu, e é isso. A não conclusão específica talvez até seja meio que parte do ponto dele, sabe? Essa ideia de que esses dois personagens acham que eles estão indo pro final e talvez o quadrinho esteja querendo um pouco meio que enfrentar essa noção de final para as coisas, sabe? Tanto que a história é realmente muito aberta no final das contas, você não tem a mínima ideia para onde tá indo, sabe? Então, é ok, se for isso eu entendo e tem um valor próprio. Que a gente tem esse trope clássico nesse podcast, né? Que a gente sempre procura, o que esse quadrinho quis me falar? A gente adora achar isso, e às vezes não tem, como é esse caso aqui, não necessariamente é ruim, né, mas... Aí eu consigo, a gente arranhou algumas coisas aqui que eu acho que ele tá querendo comunicar, sem dúvida. Mas tenho mais coisa pra falar também na parte com spoiler. Sim, eu também tenho a dizer, mas de forma geral, o seu sentimento quanto ao quadrinho, Judeu, você acha que foi positivo? O que você sentiu de despedida de forma geral? Não, eu gostei, sem dúvida alguma. Interessantíssimo, o aspecto visual me chamou bastante atenção, até queria um pouco mais, sabe? Eu queria mais que nem aquela página dupla que eu mencionei deles chegando na despedida de solteira pela primeira vez, sabe? Eu queria mais dessa brincadeira de design mesmo. Então, quem sabe, em umas próximas obras, a outra pode dar mais loucura ainda. Eu gostaria. Dá pra mergulhar mais, né? Tem espaço pra isso. Ele arrisca aqui e ali no quadrinho, mas tirando uma ou outra página que é um pouquinho mais ousada nesse sentido, a maioria é interessante entre si, mas não é que você fala, nossa, né? Que surpresa. É só que é interessante de ver, dá um ritmo gostoso de ver. Mas eu gostei, recomendo pra quase qualquer um. Eu acho que qualquer pessoa tem uma boa chance de achar no mínimo interessante. Sim. Eu também gostei de Despedida, eu gostei bastante. Eu no final acabou que no ano passado eu não li tantos quadrinhos nacionais quanto eu queria, além do podcast. E aí, também. dos quadrinhos nacionais que eu li naquele ano passado, 2021, foi um dos que eu mais gostei. Eu achei que ele tem bastante personalidade, o que eu sempre considero um ponto positivo em qualquer produção nacional. Eu concordo. Ele tem presença, ele se coloca, ele tem uma aura em volta dele enquanto você tá lendo, que você entra nela, e eu acho que isso sempre é um bom sinal, que é um quadrinho que é feito com uma coesão e que carrega você na leitura. E eu senti isso em Despedida e gostei bastante por conta disso. Perfeito, concordo plenamente. Dito tudo isso, a gente então vai caminhar para nossa parte com spoilers. Então, se você não leu Despedida, você pode ir atrás, você encontra facilmente por aí na internet afora para comprar. E volte aqui para ouvir a parte com spoilers depois que subir dessa música. Subiu e desceu a música. Beleza, Judeu. Tem algum aspecto mais específico da narrativa que te chamou atenção e você queria citar? Sim, eu fiquei sambando a primeira parte inteira pra não falar sobre o final, né? Que certo. A gente descobre que o Edgar não vai se matar e a Silvia... A Silvia provavelmente vai casar. Provavelmente vai. E também o Edgar provavelmente não vai se matar. A grande frase que termina... eu já até esqueci, eu tinha anotado. Era o soneto do Vinícius de Moraes, né? Quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Ou mais não hoje. Mais não hoje, perfeito. É o mais não hoje, é a conclusão perfeita pra mim, da mensagem, basicamente, desses gibis, se ele tá querendo falar alguma coisa, mais não hoje. Dá mais uma chance pra mim. Eu acho que se ele tem alguma coisa a falar sobre meio que tanto o suicídio quanto o casamento, porque tem essa dinâmica entre o que o autor tá tentando vender entre essas duas coisas, o casamento representando a eternidade, né? Tipo, sim. Um negócio que não era pra ter fim, e o fim definitivo, que é o suicídio. Sim. O drama da Silvia sendo
ela não sabe se vai durar pra sempre, e o drama do Edgar sabendo que, tipo, o problema é que isso vai durar pra sempre, né? Tipo, o suicídio é o ato definitivo da eternidade, né? Sim. E, o mais não hoje é justamente a resposta pra mim, pra esses dois dilemas, de, ok, tipo, não dá a mão pra eternidade, né? Tipo, dá mais uma chance pro não suicídio, e o casamento é a mesma coisa, né? É um dia de cada vez, né? Tipo, se durar pra sempre, durou, se não durar também não durou, não é nenhum drama. É um período, enfim, ambos estão passando por períodos conturbados isso às vezes, mas que é passagem, como tudo nessa vida. É uma passagem e você pode escolher ou não terminar aquilo naquele dia, e não foi a decisão do Edgar. Exato. Uma passagem que eu achei bem interessante, que eu acho que na verdade foi o ponto que me comprou mais no quadrinho, que eu tava achando interessante, e aí eu fiquei o tempo todo ele fica com esse subtexto, bem subtexto, de que possivelmente tá rolando um interesse ali, né? Tipo, ele fica... Na verdade, ele nem cita isso, mas sempre tem esse receio quando você vê dois personagens interagindo, quando há a possibilidade deles se relacionarem, né? Eles têm interesses possíveis. E aí, quando ele chega nessa cena que eles se beijam, e meio que a Sylvia mandou um caralho, cara, não tinha nada a ver com isso, sabe? Tipo, não era isso. E aí eu falei assim, ok, beleza, esse quadrinho tá dizendo alguma coisa, que não era algo barato de, é o suicídio e a mulher que vai num casamento infeliz, e eles se conhecem e tem uma torre de história de amor. Tipo, a comédia romântica clássica, né? Tipo, podia estar caminhando pra isso, né? Exato. E ela sair correndo é tipo, cara, não é nada disso, sabe? Tipo, não era sobre isso, não é sobre isso essa história, sabe? É um beijo totalmente sem paixão nenhum, sabe? A cena mais fria de um beijo, e que não representa nada pra história, que não resolve nada, e o quadrinho reconhece que isso não resolve nada e não diz nada sobre o que são aqueles personagens, o que eles querem pra vida deles, sabe? É mais do que isso, tipo, pra mim deu até entender. Ela ama o marido dela. Tipo, não é esse o problema dela. O medo dela é a instituição do casamento, praticamente, né? Tipo, é a ideia de dar um fim pras coisas, né? E é assim que eu li, pelo menos, né? E, tipo, o cara chegar... Não, eu gosto do cara que eu vou casar. Esse não é o problema, seu idiota. Nunca foi sobre isso, né? Ela não tá fugindo do cara, especificamente, né? Ela tá fugindo do casamento, Exato. E eu gostei bastante desse pequeno detalhe, que na verdade não é um pequeno, porque é um plot point relevante da história, mas de não ter expandido nisso e não caminhado pra uma comédia romântica. Eu acho que é um ponto muito positivo pra história, porque era um receio que eu tive enquanto eu lia, falando assim, não, ele não pode ir pra isso, e ele não foi pra isso. Ele pisou, pôs o pezinho na água e tirou. Não, você tem razão, era o caminho óbvio, né? Era a decisão óbvia pra esse tipo de história, e obviamente ele tomou outro caminho, eu gosto disso também. Sim. Eu tenho uma dúvida, talvez, só nessa... É porque eu falei bem aqui sobre esses dois pesos que ele dá pra essas duas vidas que ele tá contando. Mas eu tenho, talvez, só um incômodo que meio que permeia a história inteira pra mim, é que, tipo, um cara querer se suicidar é tão mais pesado do que seja lá qual for o drama dela, sabe? Tipo, eu sinto que tem um pouquinho desse desnível entre essas duas coisas que ele tá colocando nessa balança metafórica de infinitos, sabe? Sim. E aí eu sempre sinto que, ok, cara, mas sei lá, vai pra um psicólogo, sei lá, eu não sei. Eu não sei se ele eu senti também uma leve preocupação de ele tentar equivaler, né, esses dramas. Mas eu sinto que ele não... O quadrinho não faz um julgamento de valor sobre o peso desses dramas. Não. O que acaba acontecendo é que a Sylvia é muito mais verbal sobre o drama dela, enquanto o Edgar meio que já estava decidido, né? Então, ele não tem muito esse dilema de, eu vou me matar ou não vou me matar? Ele já estava totalmente pronto, né? Ele já ia caminhar para isso. E ela muito mais verbal e falando, não, mas será que é o caso? Que merda toda essa situação. Acaba parecendo que tá trazendo uma equivalência, mas eu sempre senti desequilibrada essa relação entre eles nesse sentido. De o peso que eles dão pros próprios dramas. Ela dá muito peso pro drama dela e ele já tá apático. Ele já tá já concluiu a decisão dele, sabe? Não tem peso. E sei lá, em algum nível
o próprio quadrinho reconhece esse desnível no excelente, pra mim, flashback, né? A Sylvie contando a história dela, né? São várias páginas daqueles quadrinhos pequenininhos, né? Sim. Da história de como a mãe dela se tornou a rainha do tráfico da Zona Sul. Sim. E aí, quando corta pro flashback do Edgar, é só aquela página dupla muda maravilhosa, ando ali nem nada. E é meio que aqui, esse descompasso sobre Isso é bem interessante mesmo, que a narrativa dele é muito mais rápida e direta, enquanto a Sylvia é verborrágica, ela precisa falar sobre e comentar sobre tudo, e aí é uma história de 2 páginas com muitos quadrinhos pequenininhos pra contar que ela vai casar com um cara que é rico e é isso. E é isso, exato. Perfeito. Eu gosto desse peso que a história deu pras coisas e foi um dos grandes motivos de eu ter gostado, né? Ele ter feito esse equilíbrio e não ter se perdido nessa sobreposição desses 2 personagens que são bem diferentes, e os dramas não são parecidos, né? Tipo, ele dá a entender que são 2 dramas parecidos, mas não são dramas parecidos, os personagens não são parecidos e eles não tratam isso de forma parecida, e portanto tinha que ter um equilíbrio, e a história deu esse exato equilíbrio. Perfeito. Até que deu pra tirar mais mensagem do que eu imaginava. Nessa página dupla que eles estão ali, que mostra o flashback do Edgar, eu especificamente gostei que desde o comecinho tinha desde o primeiro quadro ali do flashback dele, tinha esses balões de pensamento indicando o suicídio, sabe? Tipo, meio que talvez pra mim, talvez seja eu lendo demais, mas talvez indicando justamente meio que essa depressão dele existindo muito antes da vida dele degringolar, sabe? Tipo, desde o começo ele imaginava o suicídio, sonhava com isso. Não é? Eu achei uma boa bem sacada. Sutil, né? É bem sutil que, tipo, tava ali desde o começo e só foi piorando, né? Mas ele nunca tinha deixado de pensar nisso. É bem sutil e interessante, sim. Definitivamente uma daquelas... A gente tem essa categoria, né? De histórias que não aconteceriam se todo mundo fosse na terapia. Sempre, né? Sempre. Mas, né? Que quase todas as histórias são assim no final. Várias, exato. Beleza, Judeu. Então, estamos aqui finalizando este quadrinho ao quadrado. Eu achei que foi um quadrinho bem legal que a gente comentou. Perfeito. E no mês que vem a gente sempre antecipa, né, pra quem tá ouvindo o podcast, qual vão ser o próximo quadrinho que a gente vai falar. O próximo quadrinho que a gente vai falar foi lançado inicialmente no Instagram, depois compilado num livro via Catarse, né? É sério isso aqui? Eu tô vendo aqui no Catarse, 600 mil reais esse negócio juntou, é isso? Fez muito sucesso esse quadrinho. Caralho, bicho, que loucura. Bom, ok. Confinada do Leandro Assis. Eu li, você não leu, né? Eu achei bem pesado. Vale um aviso aí pra quem leu. Eu achei bem... ok, beleza. Essa é a história que tá sendo contada aqui. Então a gente vai ler, vai ter link do Instagram, que tem a história ali. Tudo que a gente vai falar tá ali, né? Vai ser por base no que tá no Instagram. Mas se você ler o físico, provavelmente vai ler a mesma coisa, no final das contas. E é isso, você pode ler, né? Todo mundo pode ler, não tem desculpa. Todo mundo leia Confinada pro mês que vem, que a gente vai comentar aqui, vamos ver o que a gente acha disso no final das contas. Exato. Então até mês que vem, Judeu. Até mês que vem, Estranho. Perfeito.